Hoje aqui no podcast da CDL nós estamos recebendo Águas de Sinop e nós vamos falar sobre o trabalho deles aqui na nossa cidade, também sobre todos esses projetos e entender um pouquinho mais de como funciona esse processo da água até a chegada de nossas casas. E por isso que hoje nós estamos recebendo aqui, com muito orgulho, com muita alegria, o Eduardo Holanda de Paula, ele que é responsável, diretor-presidente de Mato Grosso aqui da empresa, e hoje aqui na nossa cidade nós estamos tendo a oportunidade de recebê-lo no podcast aqui na CDL. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço, Dani, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho com a CDL, dentro desse convite, poder falar um pouquinho sobre saneamento, sobre saúde pública e todas as obras que a gente está fazendo. A gente sabe que são obras importantes, obras que geram transtornos, mas que o benefício para a população vai ser imenso aí nos próximos anos e a partir de agora. Inclusive, essas obras já estão a todo vapor, né, Eduardo? Fala um pouquinho para nós sobre elas. Vamos lá, né? A gente começou essas obras, na verdade, no ano passado. A gente tem uma missão de conseguir evoluir o saneamento básico na cidade de Sinop. No ano passado a gente iniciou com 30%, fechamos com 40% de cobertura, 40% da população de Sinop já consta com esgoto tratado disponível para poder ser conectado e poder ser direcionado para a estação de tratamento. Mas essa evolução não para, a gente precisa atingir toda a população, né? Então aqui no contrato da Águas de Sinop a gente vai até 98% de cobertura nos próximos anos. Neste ano a gente fecha com 50%, no ano que vem 60% e assim gradualmente até a gente atingir 100% da população, 98% para ser mais exato, da população no ano de 2032, né? Então é uma evolução necessária. Sinop precisa dessa evolução. Quando a gente fala de saneamento, a gente não está falando de obra, a gente está falando de saúde pública, né? Então a gente sabe a importância que essas obras vão gerar, tanto na geração atual quanto nas gerações futuras da nossa cidade. Quando a gente fala dessa questão de rede de esgoto, vamos até reforçar essa importância, questão de saúde pública, não é? É exatamente isso, né? A gente não está fazendo obra pela obra, a gente está fazendo obra para levar saúde pública para todas as famílias sinopenses, né? Então, para o estado do Mato Grosso, o Instituto Trata Brasil, que é um instituto mais renomado de pesquisa em saneamento e de transformação social no Brasil, ele identificou que para cada R$1 investido em saneamento básico, a gente consegue economizar R$4,8 em saúde pública. Então, é muito mais barato a gente cuidar das pessoas, da saúde das pessoas através do saneamento, do que cuidar de uma forma já depois de já ter uma doença de veiculação hídrica nos nossos postos de saúde. Uhum. Então, transformação através do saneamento é isso, né? Uma cidade saneada hoje possui uma expectativa de vida 10 anos maior do que uma cidade não saneada. Quando a gente faz todas essas obras de saneamento, a gente está fazendo isso. A gente está levando saúde pública para as pessoas, saúde pública para as famílias, desenvolvimento urbano, né? Então a gente observa que nas áreas que já possuem as redes de esgotamento sanitário, a gente observa uma verticalização nas cidades, a gente observa mais obras, mais desenvolvimento para o município, valorização imobiliária, né? Sem falar na questão ambiental, né? Que hoje todo o esgoto que antes estava sendo destinado nas fossas, nos sumidouros, ele tem uma destinação correta aí através da estação de tratamento de esgoto. E Eduardo, assim, Sinop demorou bastante até, né? Porque já é uma cidade... uma jovem senhora, mas mesmo assim, para se ter uma rede de esgoto, levou-se bastante tempo. Como é esse processo? É um processo mais difícil? Precisa, assim, de ser mais especializado para isso acontecer? Explica para nós, na prática, como é. De uma forma geral, né, um mundo ideal seria que o esgoto surgisse, né, o tratamento de esgoto surgisse no início das cidades. Mas isso não é uma realidade do Brasil, né? A gente observa que, no mesmo exemplo que Sinop, algumas cidades elas se despertaram para a necessidade de ter um tratamento de esgoto, de ter uma água tratada depois da cidade criada, depois da cidade constituída, né? E Sinop, em 2014, identificou essa necessidade, a cidade já estava crescendo de uma forma
impressionante aqui, né, como exemplo, e houve essa necessidade de trazer uma concessionária de fora, com capacidade de investimento, de realizar todos os investimentos e todas essas obras, né? Então a gente iniciou esse processo, a gente já está aqui na cidade há um pouco mais de 10 anos. No ano passado a gente teve esse realinhamento contratual para início das obras de esgotamento sanitário, então fizemos cerca de 80 quilômetros de rede de esgoto no ano passado, fizemos uma nova estação de tratamento, e é importante que a gente consiga acompanhar este crescimento da cidade. Sinop é uma das cidades que mais cresce no estado, na verdade no estado não, no Brasil, uma das cidades, se a gente perguntar 3 cidades, né, citem 3 cidades que crescem tanto quanto Sinop, é difícil das pessoas identificarem, né, porque Sinop é única, né? Então é muito importante que todo esse crescimento, a partir de agora, ele ocorra junto com o crescimento da cidade. Então, o esgotamento sanitário, a missão nossa é que a gente feche o ano de 2026 com 50% da população com esse serviço prestado e, assim, gradualmente, avaliando o crescimento da cidade, avaliando os novos empreendimentos que estão surgindo, já surgindo conectados, já surgindo com rede, e que a gente possa fazer todo esse crescimento para gerar todo esse benefício importante de saúde pública para a população. Tem um ano previsto para a conclusão? Tem um ano previsto, né? Acho que está muito bem definido contratualmente as metas anuais. O ano previsto seria 2032, né? Então, no ano passado a gente acabou enfrentando aqui a região central da cidade, os bairros mais centrais da cidade. Esse ano ainda tem alguma coisa central, mas é um pouco mais afastado, né, da região central aqui, e nos próximos anos a gente vai dando continuidade de acordo também com esse crescimento, né? Então finaliza no ano de 2032, mas cresce gradualmente, ano após ano, essa cobertura, gerando esse benefício para a população. E a ideia, então, foi começar a região central, se estendendo para quais áreas da cidade? Como foi feita essa divisão? Acho que... Ou essa rota, podemos dizer? Primeiro que essa rota ela tem a ver com um projeto de engenharia, né? Acho que é fundamental que o sistema de esgotamento sanitário ele se inicie nas áreas mais consolidadas da cidade. Até porque quando a gente fala do centro, é a área que mais tem um adensamento populacional, é a área que mais tem o lançamento de novos empreendimentos, de novos prédios, e esses prédios só conseguem ser lançados com o esgotamento sanitário, né? Então foi necessário a gente entrar nessa região mais central para aí sim, a partir daí, ir crescendo em raios, digamos assim, né, para poder abastecer 100% do município. É óbvio que... Às vezes as pessoas até comentam assim, mas por que aquele bairro tem? O meu bairro ainda não tem, aquele bairro tem? Então a gente escuta um morador e o outro comentando, né? Então é justamente, esse foi um critério de escolha. Um bairro, por exemplo, mais consolidado, vocês vão fazer primeiro do que um outro que às vezes não está. Seria isso? Esse daí foi um critério de escolha para o ano de 2025. No ano de 2026, agora, a gente está dando continuidade, mas com alinhamento junto com a Prefeitura, porque a Prefeitura também tem um projeto de recapeamento asfáltico, né? Então, a ideia seria que a gente entrasse antes, né? Fizesse nas áreas que a Prefeitura já identificou que ela vai fazer esse recapeamento, para depois não ter nenhum tipo de corte, né? Que seria horrível a gente fazer isso daí depois da Prefeitura. Então está bem alinhado os dois cronogramas e a gente vai fazendo isso daí gradualmente conforme as necessidades. Diferente de água, o esgoto tem uma característica de engenharia, ele vai por gravidade, né? Então a gente precisa se preocupar com as bacias, né? O que são as bacias? As bacias hidrográficas e dentro da cidade, elas são as regiões que todos os pontos de interferência do esgoto descem para um ponto único, né? Então, a partir desse ponto único, que seria o ponto mais baixo do relevo, a gente pode transpor a bacia através de uma estação elevatória. Então, tem essa questão de engenharia que a gente precisa respeitar dentro de um projeto de esgotamento sanitário. O projeto de esgotamento sanitário não é bombeado, né? Ele vai por gravidade, diferente de água, né? A água pode subir, descer, se tem muito relevo aqui, você pode transpor essas bacias assim para a gente levar. O esgoto não, o esgoto precisa respeitar o relevo.
Uhum. E, Eduardo, igual você falou, assim, por exemplo, se vamos começar uma cidade já fazendo tudo em conjunto, é de uma forma. Mas quando pega uma cidade já pronta, construída, né, que é a proximidade de Sinop, e aí ter que fazer este trabalho, já é totalmente diferente. Que é o que está acontecendo agora, exatamente, né? Mas precisa ser feito, né? Acho que o principal ponto não é ficar olhando para trás, por que não foi feito lá na década de 70, 80, quando estava surgindo aqui a cidade, por que não foi feito lá atrás? Não dá para a gente responder isso do porquê que não foi feito. O mais importante é, a partir de agora, a gente conseguir implementar um ritmo de obras de qualidade, obras importantes para o desenvolvimento do município, para Sinop continuar com essa trajetória de crescimento, essa trajetória importante de desenvolvimento que ela tem hoje, né? Então, o saneamento básico a gente não pode imaginar que uma cidade do nível de Sinop, referência para tantas cidades, modelo no Brasil de crescimento, de desenvolvimento, de prosperidade, ainda não tenha um tema tão básico quanto o saneamento básico, né? O nome já fala, saneamento básico, né? Então, é super importante que a gente consiga implementar todas essas questões de imediato para que Sinop continue com essa trajetória de desenvolvimento, de prosperidade. O saneamento é super, super importante, gente. A gente assim, quando a gente fala de saneamento, de novo, assim, sem querer repetir isso, mas a gente não está querendo fazer obra. Obra é transtorno. Quando a gente fala em obra, é transtorno, é poeira, é corte no asfalto, é lama, né? Então, obra gera transtorno, né? Na nossa casa também, né? Se a gente faz uma obra, vai reformar nossa cozinha e fica a mesma coisa, né? Só que na rua. E o que a gente quer é levar saúde pública para as pessoas, né? Então, quando a partir do momento que a gente tem o esgoto ativo, o esgoto funcionando, as pessoas conectadas na rede de esgoto, e que a partir daí a gente possa levar todo esse esgoto tratado para a estação de tratamento e tirar esse esgoto que hoje é lançado no terreno, no quintal, né, da casa das pessoas. Naturalmente, na sequência desse evento, a gente vai ver que as nossas crianças vão ficar menos doentes, a gente vai ver que elas vão mais para as escolas, porque elas vão ter mais disposição, não vão ter diarreia, não vão ter doenças de veiculação hídrica, né, doenças causadas pela falta de saneamento, pela água tratada. Então, tudo isso daí está interligado. A produtividade das famílias, a gente sabe que boa parte dos trabalhadores hoje faltam o trabalho porque estavam se sentindo indispostos, porque pegou uma dengue, porque falta de saneamento. Na prática, é falta de saneamento, né? Então, tudo isso daí transforma. Então, o que a gente quer com todas essas obras é de que a gente consiga levar para a população saúde pública, de novo, saúde pública. A gente está falando de aumento de expectativa de vida. E não é a gente adulto que vai passar a morrer com uma idade mais avançada. Não é isso, né? É que as crianças, a falta de saneamento não é uma pessoa de 40 anos que vai viver mais 40, não é isso. A falta de saneamento, ela impacta diretamente na mortalidade infantil. Na média, quando a gente fala que uma cidade saneada tem 10 anos de expectativa de vida a mais do que uma cidade não saneada, é porque a mortalidade infantil é muito menor, né? Não é a pessoa que já está adulta, que já está com todos os anticorpos, que já está com isso daí muito bem estruturado. Não, é a mortalidade infantil que reduz. E é isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente entende ser importante para o nosso desenvolvimento da nossa Sinop. O exemplo que a gente está falando aqui da casa, com os moradores dentro de uma casa já organizada, mas que precisa de uma manutenção. Então, o que está acontecendo com o Sinop hoje, né? É uma bela casa, mas que ela precisa, sim, dessa mudança, dessa reforma, poderíamos dizer assim. E de que forma que isso tudo está sendo pensado para levar essa qualidade de vida à comunidade, que merece qualidade de vida, mas que os impactos não sejam tão grandes.
como é que, né, as pessoas envolvidas estão pensando nisso, com esse carinho das pessoas terem a oportunidade de trabalhar, o comércio abrir, né, enfim, evitar a gente sabe que claro que tem o transtorno, a poeira, enfim, tudo, o corte do asfalto, mas tentar fazer tudo isso com um compromisso e com qualidade também em respeito às pessoas. Como que vocês fazem isso? Isso é um planejamento para isso? Isso é um tema prioritário para a gente. Tá? A gente reconhece que a gente gerou muito transtorno no ano de 2025. Né? Então, a gente sabe que em alguns momentos não foi da forma mais adequada, em alguns momentos a obra durou na porta de um comércio mais que deveria. A gente sabe que a gente acabou entrando ali num período de chuva, independente dos motivos, foi necessário, mas a gente sabe que isso daí acabou gerando muito transtorno. Né? Então, a primeira coisa que a gente entende que para evoluir é necessário reconhecer aquilo que não deu certo e recalibrar a rota. Né? Então, diversas ações estão sendo tomadas para que a gente gere muito menos transtornos do que em algum momento a gente já gerou no passado. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente colocar é a comunicação. Né? Então, manter a população informada antes da gente chegar numa rua e começar a fazer as obras de rede de esgoto. A gente manda um agente para avisar, para sinalizar o dia que vai entrar, quando que a gente vai sair, o benefício disso tudo, por que a gente vai fazer a obra em 1, 2 ou 3 etapas. Existem os 3 modelos, né? Muitas vezes fica aquele abre e fecha, a gente escuta muito, vocês vêm aqui, abriram nossa rua 3 vezes, por que isso aconteceu? Então, se a gente consegue explicar tudo isso daí para a população, já a população, entendi por que aconteceu isso. Isso daí já calibra uma expectativa da gente conseguir demonstrar para eles o momento que a gente vai sair, qual que é o benefício e o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Esse daí é um primeiro ponto. Né? E outros pontos importantes em termos de limpeza de obra, em termos de sinalização. Então, a gente está passando um agente de saneamento nosso, um agente social, na semana anterior que a gente vai fazer a obra. Depois a gente está colocando em todas as redes sociais nossas, inclusive na imprensa também, o cronograma de obras da semana seguinte. Então, poder sinalizar, olha, na semana seguinte a gente vai estar na rua tal. Isso daí acho que calibra um pouco a expectativa também. Né? Falando um pouquinho do Waze, a gente está utilizando, fizemos uma parceria com o Waze de poder sinalizar os trechos interrompidos todos os dias. Então a nossa obra não é uma obra estática, ela anda na cidade, né? Abre o primeiro trecho, fecha, no dia seguinte abre o segundo trecho, fecha. Então tudo isso daí diariamente a gente está atualizando no Waze, então mantendo a população bem informada. Segundo ponto, obra limpa, né? A gente sabe da importância de ter uma obra limpa, principalmente nesse período de estiagem. Então, passar um caminhão-pipa no final do dia, para a poeira assentar, para a poeira não ir para a casa das pessoas. Né? Então, tudo isso daí, eu acho que são reflexões feitas e que a gente tem trabalhado para minimizar o impacto para a população. A gente sente hoje que a gente já está num nível de alinhamento junto à população bem diferente do que a gente fechou no ano passado. A gente sabe que teve transtornos, reclamações, mas tudo isso daí serviu para nos retroalimentar, né, e fazer da melhor forma possível. E assim, eu acho muito interessante, porque realmente é um grande diferencial, né? Sinop com a casa, e a gente sabe que aconteceram já várias situações em que a população realmente ficou muito irritada, e às vezes o fato, por exemplo, vamos buscar uma informação, ver e não conseguir, ou não ter acesso, para quem vamos recorrer, o que vai acontecer, né? E realmente, às vezes, quando algumas coisas pesam no bolso, a pessoa com certeza vai ficar irritada, né? Às vezes aquele dinheiro que ela nem tem, de repente surgiu ali, como vou resolver esse problema? Será? Muitas vezes a pessoa quer só uma informação, né? E uma ajuda para resolver o problema. Então eu acho assim muito interessante mesmo, e parabéns pela iniciativa de vocês, porque igual você está dizendo aqui, vocês estão fazendo um trabalho de levar qualidade
divida as pessoas, né? E essa mensagem é legal. Então, assim, essa aproximação, acho que com as entidades, com os veículos, com a comunidade, e mostrando que vocês estão aqui fazendo uma diferença e buscando algo de crescimento em comum com todos, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Não, a gente é uma empresa de Sinop, está trabalhando para Sinop, né? E a gente quer prosperar e crescer junto com a cidade, né? Então, ter esse olhar das características, né, do dia a dia, do comércio, da dona de casa, e entender como que a gente está impactando nesse serviço, no dia a dia de cada um desses agentes, é fundamental para a gente, né? Se a gente não tiver, se a gente não conseguir passar esse sentimento, daqui a pouco a população não vai querer se conectar. E essas obras vão ser obras sem utilização. Então, é fundamental que a população se conecte, é fundamental que a população use. A gente não quer fazer obra, a gente quer a população conectada para a gente poder levar saúde para a população, poder levar saneamento para a população, né? Então, ter esse diálogo aberto, ter essa escuta ativa, né? Entender, conversando com as associações, estando aqui com a CDL, né? Conversando com a prefeitura, com a Câmara, isso daí é fundamental para que a gente consiga levar o benefício do saneamento para toda a população. Uhum. Quando a gente fala que vai fazer essa visita social, os nossos agentes deixam o celular dele para cada um dos moradores. Fala assim, se você tiver qualquer coisa durante esse período, liga para mim. Uhum. Né? Porque um trecho de obra, né? Um trecho de obra seria de uma esquina a outra, né? Numa rua de uma esquina a outra, dura 7 dias. Mas são 7 dias de transtorno. São 7 dias ali que quando o carro vai entrar na garagem, vai levar um pouco de terra, que não vai conseguir parar em alguns momentos o carro dentro da garagem, vai ter que parar na rua. Num caso de um comércio, vai ter algum problema do cliente não ter ido naquele dia. Então, acho que tudo isso daí a gente precisa calibrar, né? Então, a gente precisa entender, escutar e ver da melhor forma da gente fazer para minimizar esses impactos para a população. Uhum. E, Eduardo, desse período, quais foram os principais avanços, as conquistas pela empresa aqui em Sinop? Acho que a gente Dos trabalhos todos realizados, né? A gente né? teve vários avanços. Imaginar que nesses últimos 2 anos a gente saiu de 30% e vai fechar 50% no ano de 2025, é quase o dobro, né? A gente vai dobrar em 2 anos, quase o dobro. É um avanço monstruoso, um avanço que a gente nos orgulha muito de contribuir com isso, né? A gente não pode esquecer de falar da estação de tratamento de esgoto Telespires, né? A gente fez uma ETE, né, que é a estação de tratamento de esgoto no Rio Telespires, super moderna, de primeira linha, uma das maiores estações de tratamento de esgoto do estado, né? Então, também é um benefício que ela já inicia, né, hoje com uma capacidade de tratamento de 40 piscinas olímpicas todos os meses, de esgoto, 40 piscinas olímpicas de esgoto tratado todos os meses, né? Uhum. Que antes eles estavam indo para onde, né? Esse esgoto que está sendo tratado estava indo para onde? Estava indo para as fossas, indo para o nosso subsolo, né, contaminando os nossos lençóis freáticos, escondendo embaixo do gramado da nossa casa e as nossas crianças brincando em cima. Estão indo para onde? Então, acho que é um motivo enorme de orgulho nosso de poder estar contribuindo com isso, né? Então, poder deixar esse legado para a cidade, poder contribuir com tudo isso que a gente falou, contribuir com as crianças nas escolas, com a assiduidade escolar, com o aumento da saúde pública, com a redução da quantidade de pessoas nos postos de saúde. A gente vai ver ano após ano, após ano, a gente pode cruzar os gráficos de internação por doenças de veiculação hídrica, né? Pegar os dados do Ministério da Saúde aqui e cruzar esse gráfico daí com a evolução
da cobertura de esgoto. A gente vai ver que enquanto sobe a cobertura de esgoto, cai a quantidade de doenças de veiculação hídrica de Sinop. Isso é um orgulho para a gente, né? Isso é um legado que a gente deixa para a cidade. Isso daí é um reflexo direto, que muitas vezes não fica muito explícito, porque não é muito imediato, assim. A gente fala assim, eu ficava doente todos os dias, agora não fico. Não é assim que funciona, não é um negócio muito tangível, é algo que a gente consegue enxergar na evolução, no tempo, né? Nos dados estatísticos, nos dados do Ministério da Saúde, né? Então é esse o legado que a gente deixa, e esse é o orgulho que a gente tem, né? Então todas essas infraestruturas estão apoiando aí nesse processo de transformação. E também ver, né, outro ponto aí, que eu sou entusiasta aí do mercado imobiliário, né? Então você poder ver Sinop com a quantidade de obras, né, com a quantidade de prédios subindo, né, ver que esses prédios estão subindo onde tem cobertura de rede de esgoto, né, que antes não era possível isso. Então, ver esse processo de transformação, falar assim, caramba, esse é um legado que a água está deixando para o município, é um legado de desenvolvimento, pessoas de outros estados vão vir trabalhar aqui, pessoas querem vir morar para cá, por causa desse desenvolvimento do município, né? E se a gente puder apoiar um pouquinho o município nesse processo, já é um motivo de orgulho, já é um motivo de entusiasmo nosso. São sonhos sendo realizados e com todo o apoio que precisa, né? É exatamente isso, né? Então, acho que a gente tem o saneamento, a gente pode ficar falando aqui dias aqui sobre saneamento, né? E saber que Sinop acaba sendo uma referência para o estado do Mato Grosso em modelo de transformação via saneamento, é muito orgulho para a gente, né? Então, a gente observa que Sinop foi a cidade no estado do Mato Grosso que mais investiu em saneamento básico no ano de 2025. A cidade que mais investiu, né? A gente teve 80 quilômetros de rede, mais de 80 quilômetros de rede de esgoto implementada no ano de 2025. Né? Se você esticar em linha reta, vai dar mais daqui até Sorriso, né? de rede. Né? E que isso daí vai acontecer nos próximos anos também. Né? Então, acho que tudo isso daí é o que motiva a gente a continuar com isso, a gente entender o nosso papel aqui, a gente contar para a população sobre os benefícios, né? Acho que tem uma missão nossa grande de conseguir traduzir tudo isso que a gente está fazendo, porque a gente, como cidadão, a gente vê obra na rua, reto escavadeira, buraco, poeira, cara. Os reflexos. Esses caras estão fazendo. Esses caras estão gerando problema aqui, né? Pô, na frente da minha casa, sai daqui, né? Deixa, né? Tava tão bonitinho aqui, né? O que esses caras estão fazendo? Então, a gente tem uma missão muito grande de poder, a gente, as associações, a CDL, a prefeitura, a imprensa, de traduzir tudo isso, né? De poder demonstrar esse benefício todo para a população. Sim. Então, acho que é um pouco da nossa jornada, né? E a gente está exatamente neste momento hoje de explicar de como é que era antes, como é que está agora, do que a gente está fazendo, de como que isso daí vai mudar a vida das próximas gerações, como que isso daí vai mudar essa taxa de crescimento da nossa cidade, que já é incrível, né? Acho que tudo isso daí é um motivo aí de orgulho, de prosperidade, e poder participar disso daí gera muita satisfação para a gente. E Eduardo, aproveitando que você está dizendo desse processo, né? Até gostaria que você explicasse, depois que vocês assumiram, o que mudou também, quando a gente fala sobre o processo de tratamento, de onde que vem a água que abastece Sinop. Então fala um pouquinho, explica mais para nós como funciona, ou se até antes de vocês entrarem, aquele modelo ainda é utilizado ou não, ou reformulou. Conta para nós. Não, vamos lá. Hoje, primeiro, antes de entrar nisso daí, né? Sinop é a cidade que a EGEA, que é a nossa controladora, escolheu para administrar e operar todas as 23 concessões que a gente tem no estado do Mato Grosso. Tá? A EGEA hoje possui mais de 900, ela está presente em mais de 900 municípios,
né, com um número de 40 milhões de pessoas abastecidos pelos nossos serviços prestados. E Sinop foi a cidade que a gente escolheu para estar operando todas essas demais cidades no estado do Mato Grosso, né? Hoje o abastecimento de Sinop, de água, falando propriamente dito, a gente conta com 40 poços, são captações subterrâneas que a gente tem, de alta profundidade, né? É uma característica geográfica aqui, né? Que os poços acima de 150 metros têm poços de qualidade, tem água de qualidade. Depois a gente passa por um processo de tratamento dessa água com desinfecção, com cloração, com fluoretação, que é a colocação de flúor. Então tudo isso daí para depois ser distribuída, né? Hoje a gente tem 22 reservatórios espalhados pela cidade até chegar na água, até chegar na torneira de cada munícipe, de cada cidadão sinopense, né? Então, o sistema de abastecimento de água de Sinop, ele atinge 100% da população. Então, 100% da população localizada na área urbana de Sinop consta com serviço de abastecimento de água, né? Não é um problema de cobertura, né? A gente observa que no Brasil hoje, pensando em âmbito nacional, a gente tem 30 milhões de pessoas sem água tratada, né? Isso é um número, na minha percepção, assustador, né? 30 milhões de pessoas bebendo água da onde? Sem tratamento, sem... Sinop, desculpa, é a referência nisso. Né? A gente tem 100% da população, não tem, dessas 30 milhões, nenhuma está aqui, né? Todo mundo tem água tratada disponível aqui para serem consumidas. Depois desse consumo, essa água, onde tem rede de esgoto, ela volta em formato de esgotamento sanitário, né? A gente destina nas redes coletoras, dessas redes coletoras vão ser selecionadas até estações elevatórias para aquelas transposições de bacias que eu estava dizendo, até serem direcionadas lá na estação de tratamento de esgoto do Rio Telespires, lá perto do Rio Telespires, ou também na estação de Curupi, né? Então a gente tem duas estações grandes aqui e para tratar todo o esgoto produzido por essa área de atuação nossa, né? Acho que um ponto importante que a gente tem é que a própria estação de esgoto Telespires, ela já foi criada de forma que ela consegue ser modulada de acordo com a expansão do município. Então o município vai crescendo e a gente já tem a estrutura para conseguir instalar novos módulos ao lado dos módulos já existentes para poder acompanhar todo esse crescimento, tanto da cobertura quanto populacional da nossa cidade. E com isso daí a gente vai poder em algum momento tratar 100% do esgoto, né, 100% da população, do esgoto gerado pela população na estação de tratamento da ET Telespires. Então esse daí é basicamente o sistema, né, que a gente tem hoje e que gera todo esse benefício que a gente está falando aqui. Na Avenida das Figueiras, próximo ali do Açaí, Avenida Jacarandás, ali tem ainda uma estrutura que antigamente, antes de vir águas de Sinop, tudo funcionava ali. Inclusive assim, o administrativo, tudo, né? Hoje, o que funciona, como é que é por lá? A gente tem diversos pontos de atuação na cidade, né? Então, acho que arrisco a dizer que a gente tem mais de 100 endereços aqui na cidade, né? Alguns apenas com um único poço e outros com estações de reservatório, de almoxarifado, de estação de tratamento de esgoto, nossa loja. Então hoje a gente tem um número representativo de instalações espalhadas em Sinop para a gente poder gerar todo esse benefício. Esse daí é mais um endereço, né? Que a gente tem um reservatório, que tem um poço
E tem alguns pontos ali de almoxarifado, para guardar material que a gente vem utilizar. Mas esse daí é mais um dos endereços que a gente tem. A gente tem uma capilaridade por toda a cidade, né? Então a gente acaba precisando ter diversos pontos aí para poder prestar esse serviço para a população. Hoje a gente escuta muito falar, um assunto preocupante é a falta de água, né? Aqui na nossa região, em Sinop, por exemplo, período de seca, a gente deve se ter uma preocupação com falta de água? Olha, eu entendo que a gente tem muito poucos incidentes de falta de água em Sinop, tá? O sistema de abastecimento de água de Sinop é um sistema considerado maduro, né? É óbvio que conforme a cidade vai crescendo, a gente vai precisando expandir esse sistema de abastecimento, mas ele é um sistema consolidado hoje, né? Então, não é um problema, um problema estrutural, falta d'água. É óbvio que quando tem uma manutenção, quando tem um rompimento de uma rede, quando tem uma queima de uma bomba, isso daí pode acontecer, né? Mas geralmente a pessoa sentir que em casa está vendo menos água. Isso né? daí pode acontecer, mas isso daí geralmente está ligado a um evento específico que aconteceu. Por exemplo, um rompimento de uma rede. Então teve um vazamento, com isso daí a região ali despressurizou e acaba tendo um problema de abastecimento. Mas isso daí geralmente está ligado a algum evento e não um problema por causa da estiagem, como a gente vê em outros municípios do estado. Não, isso daí está ligado a algum problema propriamente dito, ou alguma questão de rompimento de rede, ou alguma questão eletromecânica ligada a algum poço que teve alguma falha, teve alguma bomba, né? Mas o mais importante é a gente dar uma reação imediata para a população. Primeira coisa, tem algum problema, né? Assim que a gente identifica no nosso centro de controle operacional, a gente tem um centro de controle operacional, né, que a gente consegue identificar todo o sistema de abastecimento de água da cidade, com telemetria, com automação, e apita ali algum alarme nesse centro de controle. Apitou um alarme, a gente já manda uma equipe para tentar identificar se tem algum vazamento. Identificou esse vazamento, realmente tem, solta um comunicado para a população, abre-se uma ordem de serviço e conserta. Então, geralmente, quando tem algum problema, isso daí é consertado rapidamente. Né? Vocês acompanham aí que de vez em quando a gente solta alguns comunicados, né? Mas é muito focado nisso. Olha, teve um problema, teve um rompimento, teve uma queima de um painel, alguma coisa assim. Que pode acontecer no processo, né? A gente é uma empresa de serviço público. Né? Isso daí acontece no processo. Então, acho que o mais importante é uma reação imediata para a população, para a gente conseguir diminuir os impactos para a população. E com isso daí a gente tem que tratar o mais rápido possível para reabastecer, né, toda essa questão de falta de abastecimento do menor tempo possível. E Eduardo, nem por isso que em Sinop, né, Mato Grosso, estamos em um lugar privilegiado. E nem por isso, então, a gente não pode falar assim, tem que cuidar um pouquinho, evitar o desperdício, né? Tem caso das campanhas, mas a gente sabe que tem estados que sofrem muito, né, com a falta de água. E o nosso estado, graças a Deus, é um estado muito rico em tanta coisa, né? E, enfim, a água é o que temos aqui, mas também temos que cuidar, evitar o desperdício. A gente tem exemplos de cidades no estado do Mato Grosso que a gente opera que é muito mais sensível à questão da estiagem. Né? A gente tem nossas operações que a gente tem que estar uma preocupação, uma atenção redobrada, com investimentos redobrados em relação à estiagem, porque a estiagem ela realmente sofre, né, com alguns estados, algumas cidades do nosso estado. Então, de novo, né, acho que Sinop é uma região, além de tudo, privilegiada também em termos geográficos, em termos de recursos naturais, porque não é uma cidade que a gente tem uma diminuição de lençol freático, é uma diminuição que a gente acaba sofrendo nesse período de estiagem. Eduardo, imagino que tem uma equipe gigantesca trabalhando junto com vocês, profissionais capacitados no sentido de projetos ambientais, principalmente, né, que vocês devem ter por lá. Primeiro é o seguinte, que a gente tem mais de 300 funcionários aqui em Sinop, né? Então acho que daí a gente vê
que a gente está... a quantidade de coisa que a gente está fazendo. Mas acho que uma preocupação que a gente tem muito grande é na conscientização da população. E essa conscientização da população passa pelo entendimento das necessidades que a população tem no seu dia a dia. Então, com isso, a gente tem diversos projetos de responsabilidade social para interagir mais e melhor com a população, né? Principalmente focado com crianças, né? Então, no ano de 2025, a gente atingiu 60 mil crianças através dos nossos projetos de responsabilidade social. Então, a gente pode citar, né, o Meio Ambiente Itinerante, que em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente pode citar o Saúde Nota 10, que a gente está junto com a Secretaria de Educação dentro das escolas, falando sobre saneamento, fazendo concurso de redação sobre a importância do saneamento, conscientizando as crianças em todo esse processo. A gente tem um projeto que eu adoro ele, que é o chamado Portas Abertas, que a gente leva, aí não é só criança, mas eu confesso que adoro trabalhar nesse projeto com crianças, mas é de levar a população para dentro das nossas instalações. Então, levar numa estação de tratamento de esgoto, demonstrar para eles como é que funciona todo esse ciclo da água, né? Tivemos, acho que foi na semana passada, turmas de engenharia aqui local, né, que estão estudantes de engenharia. Levamos uma turma para dentro da estação de tratamento, pessoal super curioso, com perguntas super bacanas. Então, poder trabalhar nesse processo de formação, agentes de saúde, stakeholders, vocês estão convidados para dar um pulo lá, conhecer o nosso centro de controle operacional, ver como é que todo o sistema está num grande painel que a gente consegue operar ele à distância, com muita telemetria, com muita tecnologia, ir na estação de tratamento de esgoto, ver como é que funciona todo esse processo lá, como é que são as etapas do tratamento, qual tipo de tecnologia a gente utiliza. Então, acho que tudo isso daí, todo esse conhecimento, esses projetos de responsabilidade social, né, acaba impactando, deixando um legado positivo para a população. A gente está com um projeto bem legal aqui, que acho que no mês passado a gente executou mais uma edição desse projeto. A gente executa várias edições ao longo do ano, que é o De Olho no Óleo, né? O óleo é um problema enorme dentro da rede de esgotamento sanitário, né? O óleo ele sofre uma reação química que ele vira uma pedra dentro do sistema de esgotamento sanitário, uma pedra mesmo. Eu costumo brincar assim, se você jogar no chão, vai quebrar o porcelanato do teu chão, não vai quebrar a pedra, não, vai quebrar o porcelanato. Uma pedra, como se fosse uma pedra de granito, né? E tudo isso daí, ele interrompe, né, o fluxo de esgoto e acaba podendo gerar algum extravasamento, acaba podendo gerar algum impacto aí para a população. Então, nesse projeto, ele, além de levar essa conscientização, a gente capacita a população de não jogar o óleo dentro da rede de esgotamento sanitário, né, e transformar o óleo, né, em sabão. Né? Então, a gente dá todo um processo de tratamento, mostra como é que faz, como é que a gente transforma a reação química que a gente tem que fazer, e acaba muitas vezes sendo uma fonte de renda para a população, né? Que antes jogava o óleo de forma incorreta para a população e agora consegue transformar em sabão, né, com essência, com tudo, para voltar aí para fazer um ciclo de reciclagem perfeita, né? Então, acho que isso tem mais um projeto, entre todos os outros, aí, tantos outros que a gente faz. Acho que são através deles a gente consegue conscientizar a nossa população, a gente consegue levar responsabilidade social, a gente consegue plantar a semente do saneamento no coração de cada um deles. Então, acho que são temas importantes, né? E imaginar que a gente conseguiu atuar através de todos esses projetos, um número de 60 mil pessoas, acho que
é um número muito bacana que a gente se orgulha muito de estar aqui passando para vocês. E Eduardo, hoje fica sob sua responsabilidade Águas de Sinop, todo o Mato Grosso, então você circula em várias cidades e realmente fazendo esse trabalho, verificando como está o funcionamento, enfim, tá tudo ok, o objetivo está sendo alcançado, né? A comunidade está tendo qualidade nesse serviço, como é que está funcionando? Então hoje todo o estado de Mato Grosso, quando a gente fala das águas, fica sob sua responsabilidade. A gente divide o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso ele é muito grande. Sim. Né? Então a gente divide em duas áreas aqui. Sim. Né? O que a gente chama de MT1 e MT2, né? No nossa referência mais técnica interna, né? Sim. E cada um cuida de 14 municípios. Ah, né? Então, a gente cuida de 14 municípios, inclusive um lá no sul do Pará, né? Que é Novo Progresso. Então, de Sorriso para cima, fica sob nossa responsabilidade aqui. Entendi. Né? Uhum. Então, a gente tem uma outra recursal, assim, uma outra diretoria que atende a região de Primavera, que a gente também tem de Primavera do Leste, né? Mas aqui de Sorriso para cima, então, Sorriso, Vera, nem falar Sinop aqui, mas Cláudia, União do Sul, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá, Carlinda, Marcelândia, entre outras. Várias cidades. A gente tá operando aqui. Né? Uhum. Então, acho que a missão é essa. E a missão é a mesma para todo mundo. Né? Sim. A missão então, tem mais gestores, mas assim, a sua responsabilidade é grande. Roda bastante, né? cidade também. Acho que hoje, né, quando a gente fala de infraestrutura, o novo marco legal do saneamento, que surgiu no ano de 2021, ele foi um divisor de águas para o setor de saneamento. Né? Então, eu costumo dizer que a gente precisou de ter uma pandemia, né, para a população entender, para a população não, para todos entenderem a importância do saneamento básico. A gente estava discutindo o novo marco legal do saneamento no Congresso Nacional por 30 anos. Né? E precisou ter uma pandemia para todo mundo dizer, opa, é muito importante, porque temos 100 milhões de pessoas sem esgoto e 30 milhões de pessoas sem água. E as pessoas precisam lavar a mão. Não sei se recorda, mas a primeira direcionamento do Ministério da Saúde, lavem as mãos, né, para a gente conter o coronavírus. Né? Você fala assim, mas eu não tenho água em casa, como é que eu lavo mão? Né? Então, naquele momento surgiu, opa, tem que acabar com essa briga partidária, acabar com essa questão política de tratar o saneamento como um tema político e tratar o saneamento como um tema de Estado, né? De modo que 100% dos municípios no Brasil precisam ter 99% de água tratada até o ano de 2033 e 90% de esgotamento sanitário até o ano de 2033. Né? Então, o novo marco legal do saneamento, ele veio para deixar metas claras para todos os municípios da importância da universalização do saneamento básico, inclusive com metas duras para quem não atingir. Por exemplo, os municípios que chegarem em 2033 sem atingir isso, sem atingir esses marcos legais, eles têm o risco de perder os repasses de recurso público federal. Né? Então, todo município recebe os recursos federais, né? Provenientes de imposto de renda, de PIS/COFINS e de todos os outros impostos. Né? Então, os municípios que não atingirem essa universalização até o ano de 2033 deixam de receber esses recursos federais, que acredito que sejam super importantes para a saúde financeira de cada município. Então, o novo marco legal do saneamento, ele veio exatamente para que cada município implemente as suas políticas para realmente resolver este problema. Né? Sinop saiu na frente nesse processo. A gente está universalizando o esgoto em 2031. Né? Quando eu falei que 2032 é o término das obras de esgotamento sanitário, é porque a meta de Sinop vai até 98%. Mas a meta dada
pelo novo marco legal de saneamento, é 90% para esgotamento sanitário. Mas Sinop não se contentou com 90%. Sinop quer a universalização de fato, 98%. Né? Então, acho que isso daí, os 90% a gente atinge em 2031 e os 98% atingiria em 2032, 2 anos antes do novo marco legal de saneamento, que seria 90% em 2033. Eduardo, teve um dos trabalhos que vocês realizaram aqui também, foi um assunto bem polêmico, gerou assim bastante situações daquele período, né? Não sei se ainda está se fazendo, ou se já concluiu esse trabalho, até gostaria que você explicasse. Quando houve a troca dos cavaletes, por que chegou a fazer os hidrômetros, né? Por que chegou a fazer esse tipo de serviço? E foi bem naquele período, aí muitas pessoas, lembro que o assunto foi até parar no legislativo, enfim, que as contas estavam vindo muito alta. Por que isso tudo aconteceu e esse trabalho já foi concluído? Explica um pouquinho para nós. Esse trabalho é contínuo, a gente faz todos os anos. Tá? Um hidrômetro, ele tem uma vida útil. Primeiro é o seguinte, o hidrômetro é um sistema de medição homologado pelo Inmetro e que ele tem uma vida útil de 5 anos. Né? Depois dos 5 anos, ele para de funcionar, trava. Então, muitas vezes, a gente vê que a gente observa alguma casa que o hidrômetro está antigo, está velho e está travado, ele não está lendo. Né? Então, a água está passando. Né? Quando a gente substitui um hidrômetro com esses problemas, obviamente que a gente passa a medir o valor do real consumo, daquilo que o cliente está realmente consumindo. Então, isso daí gera um aumento da fatura. Né? Não é assim, quando a gente observa assim, veio o dobro do que vinha antes, né? Isso daí significa que o hidrômetro tinha algum problema, o hidrômetro anterior tinha algum problema. Geralmente um travamento dele, né? Por qualquer motivo, por uso, por tempo de uso. Então a gente tem um programa de trocas contínuo, todos os anos continua sendo trocado, chega na data de 5 anos, né? A gente tem que trocar. Né, esse hidrômetro por direcionamento do próprio fabricante dele. Né? Então, acho que lá atrás, quando a gente estava muito tempo sem trocar, né, e quando a gente realmente trocou, gerou esses problemas daí de terem um aumento no consumo. Mas o mais importante, que acho que é importante a gente colocar aqui para vocês, é que quando a gente troca o hidrômetro, ele passa a medir o valor correto. O hidrômetro anterior, velho, que não estava medindo, ele estava submedindo, né? Porque ele estava com algum tipo de travamento no rotor, ele é mecânico, né? Ele tem uma ventoinha ali dentro mecânica, ela estava emperrada. Assim. Então, quando ocorre isso daí, ele acaba medindo o valor correto e em algumas situações ocorre isso daí que você falou. Né? Mas o mais importante é que todos eles são homologados pelo Inmetro e medem o valor correto depois da troca. E para isso também tem um valor estipulado ali que está dentro da normalidade, pode-se dizer, né? Claro, né? Por exemplo, uma casa com 2 moradores lá, uma média, sei lá, 150, 200 reais que se pagava, vai para 1.000. Aí também já alguma coisa não está certa. Não isso daí, acho que é importante separar, né? Isso daí não é troca de hidrômetro, né? Quando ocorre isso daí, a gente observa que... Outro fator pode estar envolvido. Exatamente. Primeira coisa, a nossa fatura básica, né? A fatura básica é 10 mil litros de água por mês, que é aquilo que a gente entende que uma família utiliza, entre 10 e 15 mil litros de água. Mas 10 mil litros, que é o que a gente chama a básica, ela é R$53 de água, né? E mais a correlação de esgoto, mas é R$53. Quando a gente pega a média daqui de Sinop, para não ser muito errado, mas eu acredito que o valor médio da cidade gira em torno de R$80, R$90. É óbvio que tem gente que consome 500, né, que gasta muito mais água, e tem gente que consome 50, que gasta muito menos água. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Mas quando a gente observa que uma família lá que consumia 100, 1.000, né, isso, em 98% dos casos, isso ocorre algum tipo de vazamento interno. Tá? Então,
alguns percebidos pelo cliente, outros não percebidos, né? Porque a tubulação de água ela é subterrânea. Então, se tem algum tipo de vazamento, algum tipo de rachadura, algum tipo de problema de vazamento depois do hidrômetro, o hidrômetro continua girando e essa água se perdendo, ela não foi consumida. Por isso que ocorre esse aumento. Então, o que a gente recomenda, né? Primeiro ponto, toda vez que aconteceu isso, procure a concessionária. Identificado o vazamento interno, vamos corrigir. Né? A própria concessionária tem total interesse em corrigir né, isso daí. Então vamos dar um desconto. Primeira coisa, dar um desconto né, para voltar para um valor adequado à fatura. Né? E do nosso lado a gente faz isso e do lado do cliente com a obrigatoriedade de corrigir o vazamento, porque senão vai sempre continuar uma fatura elevada. Então a gente sempre pede, faz esse combinado com o cliente. O segundo ponto que é importante... E tem também empresas especializadas que conseguem fazer o diagnóstico hoje com toda a tecnologia, né? Que o cliente às vezes fala assim, isso aqui não está de acordo, então se tem algum vazamento eu preciso verificar, buscar ele, né? Até mesmo para ter ali uma prova se tem ou não tem o vazamento. Então, em conjunto, para depois ter essa conversa com vocês e tentar resolver o problema, né? A concessionária, ela está sempre disposta a ir resolver esse tipo de problema, tá? Inclusive, a gente não manda de primeira. Quando a gente observa isso daí esse desvio no consumo, a gente manda uma carta. A gente segura o faturamento, fatura pela média, né, pela média antes de ter esse aumento e manda uma carta para o cliente dizendo, olha, observamos que você teve um aumento de consumo fora do padrão. Né? Inclusive tenta entrar em contato também, a gente manda uma cartinha para o cliente. E a gente faz isso daí durante 1, 2, 3 meses, aí tem que ver exatamente o tempo que a gente faz. Né? Se o cliente não corrigir esse vazamento, a gente solta esse faturamento no 4º mês, com o objetivo dele corrigir esse faturamento. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O objetivo não é faturar essa fatura, o objetivo é que o cliente corrija o vazamento e volte a ter um padrão de consumo conforme ele usa. E não conforme vaza na casa dele. Tá? Esse daí é um primeiro ponto. Uma coisa que a gente recomenda é que quando acontece um desvio nesse sentido, que pode ser um monte de coisa, pode ser um arremate da descarga, que fica, quando a gente olha para a descarga, que fica aquele filamento de água escorrendo ali, pequenininho, que a gente quase imperceptível, mas isso daí, 30 dias seguidos, no final do mês, faz uma diferença muito grande. Né? O que a gente recomenda pegar num horário que a gente sabe que o cliente está com a caixa dele cheia, a caixa d'água cheia, que não está tendo consumo nenhum dentro de casa. Então, assim, pegar assim, acabou de acordar de manhã, sabe que a caixa está cheia, ainda não utilizou descarga, ainda não utilizou nada. Fecha tudo, vai lá no relógio, está parado? Se ele está parado, não tem vazamento interno. Né? Se ele está girando, tem vazamento interno. Né? Então, acho que é um ponto que o próprio cliente consegue fazer essa avaliação de se ele está tendo um vazamento para evitar esse tipo de fatura mais elevada. E, no entanto, assim, esse trabalho que vocês fazem com a equipe na hora de receber o cliente, porque muitas vezes chegando com uma fatura que pagava lá R$200 para 1.000, com certeza os ônibus vão estar um pouquinho alterados, né? Até descobrir o que é. Então, assim, até a importância de vocês, como é que vocês trabalham, a equipe de vocês, para conseguir repassar uma informação, para conseguir, no momento desse, atender bem o cliente, tentar tranquilizar ele, calma, vamos tentar resolver, o caminho que você tem que ir é esse, né? Então, vocês fazem um trabalho interno também, assim, para conseguir atender a comunidade de uma forma que chegue, né, à resolução da situação. Total, né? Acho que a gente costuma dizer que a gente é goleiro, né? Sim. Se a gente não toma gol, ninguém lembra da gente. Exatamente. Né? As pessoas lembram da gente quando tem algum problema. Quando tem que ir lá resolver. Quando teve uma falta d'água, mas está dentro da nossa casa. Abre água todo dia, está funcionando. Ninguém lembra da concessionária. Né? Sim. Então, é muito importante que quando o cliente procura a gente, ele tem uma questão, ele tem
ponto, ele tem um problema. Então, a gente poder escutar, entender, nos colocar do lado dos clientes, né? Isso é fundamental para a gente conseguir, de uma forma clara, explicar para ele o que está acontecendo, ajudar na solução desse problema, né? Demonstrar, explicar todos esses pontos que a gente citou agora, como que a gente faz esse tipo de avaliação e está disposto a entender e resolver o problema. Né? Acho que esse daí é o mais importante. Eu costumo, quando eu converso com o time do atendimento, eu costumo dizer, cara, a gente precisa tratar, né, o cliente que chega como se fosse a gente entrando, como se fosse os nossos pais entrando. Né? Temos clientes de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as escolaridades. De todos os perfis, né? Cada um de um jeito. Então, falar de uma forma simples, se colocando do lado do cliente, tentando entender o problema, para aí sim a gente conseguir prestar um serviço. Acho que um bom serviço, eu acho que é o caminho, é o que faz a gente acreditar, é o que faz a gente evoluir. E a gente percebe realmente isso, assim, até... Eu acho que das 2 últimas vezes que eu fui lá, fui muito bem atendida, né? Até digo isso para você, a equipe me chamou bastante atenção, assim, o cuidado, o zelo na hora de repassar uma informação, o cuidado também foi um dos casos que precisou fazer uma ligação, e eu achei tão interessante porque a pessoa pediu para mim, eu acho que foram 3 vezes, se eu não me engano, os dados certinhos, e isso tudo para às vezes não correr o risco, né? Imagina, vai lá no lugar errado, transtorno que não ia dar, né? E eu achei bem interessante mesmo por parte dos atendentes ali, né? Então eu até fiquei pensando, falei, poxa, olha, é um trabalho que é realizado para que a população seja bem atendida na hora que precisa vir aqui, né? Dani, a nossa missão é essa. A gente não está fazendo favor para ninguém. Né? A nossa missão é essa. A gente tem a obrigação de atender bem, a gente tem a obrigação de levar a água para cada família, a gente tem a obrigação de expandir com os investimentos em esgotamento sanitário, a gente tem a obrigação de se comunicar bem com a população. Então, assim, é óbvio que tendo empatia, tendo respeito, tendo uma comunicação assertiva com os nossos clientes, é tudo muito mais fácil. Né? Mas não é favor. Né? A gente tem a missão nossa, a gente quer estar aqui por muitos e muitos anos. Então, tá dentro do nosso DNA, a gente tem que levar para a população um bom serviço prestado, a gente tem que entender as reclamações, a gente tem que evoluir de acordo com essas reclamações, com esses feedbacks, né, que a gente recebe. Então, acho que tudo isso daí acaba sendo a nossa mola, a nossa roda, né, de evolução, de propósito, para a gente conseguir construir aí um legado importante para a nossa cidade. Eduardo, você já falou aqui de vários trabalhos, né, de projetos, desde quando vocês chegaram também, dessas iniciativas que vocês tiveram aqui, de levar mais qualidade de vida às pessoas como um todo, né, a organização do espaço também. E agora, para os próximos anos, além, né, das obras que já estão sendo feitas, qual a ideia de vocês dos próximos investimentos? Acho que o grande leque de investimentos que a gente tem é na expansão do sistema de esgotamento sanitário. Né? Então, a gente tem algumas obras de infraestrutura, ativação de algumas áreas que já possuem rede, porém as redes estão não operacionais ainda. Então, para isso daí, a gente vai estar instalando algumas estações elevatórias de esgoto, algumas obras de infraestrutura, como interceptor, que são linhas de grande diâmetro, como linhas de recalque, que são linhas de esgoto pressurizada, que é uma sistemática diferente das linhas das obras de rede que a gente está fazendo, e também a expansão do sistema de forma orgânica, de forma gradual, né, para cada vez mais atingir novos bairros, né? Então, acho que a gente tem aí um cronograma
ano após ano, né, para a gente conseguir levar todo esse benefício. Mas a maior concentração de investimentos nossos neste momento é no esgotamento sanitário, até porque a água, né, já está universalizada, a gente já realizou muitos investimentos aí nos anos anteriores, já tem um volume de reservação significativo aqui dentro, então acho que é óbvio que a gente precisa continuar evoluindo, principalmente decorrente desse crescimento todo que a gente falou aqui no início da nossa conversa, mas a missão de agora tem a ver com a ampliação da rede de esgotamento sanitário. Diretor-presidente Eduardo Lana participando conosco hoje aqui no podcast da CDL. E, Eduardo, a gente agradece você por ter vindo, né? Eu confesso a você que eu fico muito feliz mesmo de ter a oportunidade de entrevistar você, de saber dessas novidades, né? De ficar a par também de tantas informações valiosas que você passou por aqui. E a sua vinda aqui na entidade, essa abertura com a imprensa, ela é muito significativa. É a informação sendo levada à comunidade, né? É a gente entender um pouquinho mais esse processo e ver vocês e ter vocês como parceiros, né? Então, acho que vocês circulando nos veículos, circulando aqui nas entidades, é estar perto da comunidade, é estar perto da gente. Então, assim, de coração mesmo, a gente fica muito feliz mesmo por essa iniciativa e de ver assim, esse olhar de vocês como parceiros da comunidade também. E deixa o seu espaço, que é o espaço para as suas considerações finais. Dani, a gente agradece demais esse espaço daqui, né? Acho que primeiro é sempre uma alegria poder falar de saneamento básico, é sempre uma alegria poder falar de como que a gente, do que a gente está fazendo em Sinop, poder passar mais informações, estar aqui dentro da CDL, acho que não vou passar o quanto que isso é importante para a gente, de poder falar com todo o comércio, de poder falar junto com as associações, junto com vocês. Acho que isso é muito gratificante. Então, deixar claro que a gente está aqui, a gente é uma empresa de Sinop, uma empresa para Sinop, poder apoiar toda a população, tirar as dúvidas, apoiar esse crescimento, pedir um pouco de compreensão quando tem uma obra na frente, nos colocar à disposição para poder conversar, para poder evoluir, para ver como que a gente consegue minimizar algum transtorno, mas tudo isso que a gente está fazendo é para um propósito infinitamente mais importante, que é a saúde pública, né? Então a gente sabe que a gente está mexendo na vida das pessoas, a gente está mexendo na qualidade de vida, na saúde pública, no desenvolvimento de Sinop, né? Então só tenho a agradecer vocês por esse espaço e me coloco aqui à disposição de voltar quantas vezes for necessário para a gente estar aqui conversando de novo, falando sobre saneamento, falando sobre as obras, falando sobre a nossa cidade e os investimentos que são tão importantes. Perante as novidades, o espaço fica sempre aberto aqui para vocês, viu? O nosso muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro. É aqui no podcast da CDL e eu vou te esperar. Tchau, tchau.